A Bíblia, ela é um livro diferente de todos os livros escritos pelos homens, seja um cientista, seja um poeta, seja um sábio, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Embora ela tenha sido escrita por homens, para que os homens compreendessem a linguagem humana também, mas é Deus falando através dos homens e mostrando como o universo foi criado. A Bíblia mostra também o pecado do ser humano e mostra também como o ser humano pode ser salvo. Mas a Bíblia, ela não é importante apenas para esta vida. Porque no livro de Apocalipse, no capítulo 20, do verso 12 ao verso 15, relata que no dia do grande julgamento, quando Deus for julgar o mundo por meio de Cristo, e as pessoas comparecerem diante de Deus para serem julgadas, um dos livros que será aberto será a Bíblia. Terá o livro da vida, terá o livro da vida, do comportamento das pessoas, mas entretanto, o livro que vai referendar a salvação do ser humano ou a perdição do ser humano é a Bíblia. Porque Deus é justo. E Deus não seria justo se ele tivesse um livro escondido ou alguma outra forma de julgar o ser humano a não ser pela sua própria palavra. A Bíblia também ela é relevante porque ela fala da mesma forma ao homem que viveu há pelo menos 1500 anos antes de Cristo, quando a Bíblia começou a ser escrita, ou ao homem do primeiro século da nossa era, ou ao homem pós-moderno, ou ao homem moderno, como as pessoas costumam falar. A Bíblia ela tem esse poder de ser um livro atual, de falar aos corações dos homens em qualquer época. Por que é importante a gente conhecer, estudar e meditar a Bíblia? Porque se nós não estudamos e nós não meditamos, nós não sabemos o que é certo e o que é errado segundo Deus, porque isso é que importa. Os homens podem dizer o que é certo e o que é errado, mas a palavra final e a palavra verdadeira será sempre a palavra de Deus. É por isso que o salmista, ele escreve no Salmo 119 e no versículo 11 o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim, quando nós conhecemos, quando nós guardamos a palavra no coração e quando nós vivemos de acordo com o que a palavra ensina, nós deixamos de pecar contra o nosso Deus, contra o Senhor. Eu quero meditar no texto de Neemias, no capítulo 8. E esse texto, ele retrata um tempo quando o povo de Israel já havia voltado do cativeiro babilônico. Na realidade, quando eles voltaram, o cativeiro já era a Pérsia. A Pérsia já era o grande império da época. Eles foram levados ao cativeiro quando a Babilônia era o grande império, mas Ciro venceu os babilônios. Então Ciro era o governador e ele emitiu um decreto permitindo que o povo de Israel voltasse para as suas terras. Esse capítulo 8 de Neemias, ele foi escrito, ou a história relata, um tempo em que boa parte do povo de Israel já havia voltado, o templo já tinha sido reconstruído, os muros da cidade já tinham sido concluídos também, mas o povo precisava se voltar para Deus. E diz o relato sagrado que Neemias, que era o governador da época, nesta época, o governador daquelas regiões eram governadores a mando ou ordenados pelo governador persa, porque quem vencia e dominava o território, ele evidentemente que indicava quem eram os governadores. E nesta época, o governador era
Neemias. Então, depois que os muros da cidade já estavam concluídos, Neemias, ele fez uma convocação, ele conversando com Esdra, que era o sacerdote. Então eles decidiram a convocar todas as pessoas para se chegarem a Jerusalém em uma praça muito grande, e ali fosse lido o livro da lei, ou provavelmente o livro de Deuteronômio. Quando Deus ele havia tirado o povo de Israel do Egito, Deus deu por intermédio de Moisés a palavra dele de como os israelitas deveriam viver para viverem bem, serem abençoados e abençoar outras pessoas. E uma das coisas que Deus tinha dito, nós encontramos isso em Deuteronômio, capítulo 6, é que Deus disse que eles deveriam ensinar aos seus filhos aquilo que Deus tinha feito e aquilo que Deus poderia fazer para que eles fossem prósperos. Ou seja, tinha também uma promessa de prosperidade e de vida longa. Nós vivemos uma época em que a sociedade ela transferiu a responsabilidade do ensino, o ensino espiritual transferiu para as igrejas. E o ensino secular ou o ensino moral também transferiu para a escola. Quando nós não seguimos as orientações de Deus, e as orientações de Deus são válidas em qualquer época, sempre nós vamos sofrer. A sociedade que despreza os ensinamentos de Deus, ela é uma sociedade que vive sem rumo. Ela é uma sociedade que não sabe aonde se segurar, que não sabe aonde se apoiar para viver as suas verdades, porque a verdade primeiro é de Deus. Depois então que o povo chegou na terra prometida, e nós encontramos esse relato no livro de Josué, mas depois que Josué morreu, surgiu uma geração, e é isso que nós encontramos no livro seguinte, o livro de Juízes, que diz o seguinte, Juízes capítulo 2, verso de 8 a 11, que diz assim: depois que Josué morreu, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Olha só, não conhecia porque os pais, eles não tiveram essa preocupação de ensinar para os seus filhos aquilo que Deus tinha feito. Então, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, nem o que Deus havia feito por Israel. Então o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, abandonando-o, e foram cultuar e adorar outros deuses. O comportamento de uma sociedade, ele é baseado, ele é reflexo daquilo que a sociedade crê, daquilo que a sociedade adora. Então, como a sociedade se comporta é sempre resultado da sua crença. O texto diz aqui, de Neemias 8, que o povo havia voltado, então eles foram convocados para, neste dia, e segundo os comentaristas judaicos também, dizem que esse dia era o dia de Ano Novo. É importante eles começarem um ano novo, festejar o Ano Novo, ouvindo as orientações de Deus para as suas vidas. Então, diz o texto que eles foram reunidos, e aqui um texto interessante. Eu quero também ler para vocês esse texto, o texto de Esdra. Esdra, ele era o sacerdote. Esdra também, ele viveu algum tempo no cativeiro babilônio, mas ele chegou antes de Neemias, um pouco mais de 10 anos, 12, 13 anos ele chegou. E enquanto ele estava ainda na Babilônia, ele, quando foi visitar Jerusalém, ele chegou a Jerusalém, então ele tomou uma decisão. Certamente que quando ele viu a vida depravada, de certa forma, daquela geração que havia sido escolhida por Deus para viver de acordo com os preceitos de Deus, ele tomou uma decisão. O capítulo 7, o versículo 10 diz o seguinte: Esdra tinha decidido dedicar-se a estudar o livro da lei do Senhor, a praticá-lo e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas.
Então Esdras, quando visitou Jerusalém, e ele viu o sofrimento daquele povo, a forma como o povo vivia, ele disse: eu preciso fazer alguma coisa para que essas pessoas não vivam em tanto sofrimento. Então, nesse dia, o texto aqui de Neemias 8 diz que Neemias havia feito a convocação, e é interessante no versículo 1 que diz o seguinte: todas as pessoas vieram. Então fizeram uma plataforma um pouco mais alta, onde Esdras, Neemias e os escribas também ficaram ali, e Esdras começou a ler o livro da lei em alta voz. E diz o texto que ele leu desde o alvorecer do dia, nós podemos imaginar de 7 da manhã até ao meio-dia. Essas coisas, elas são importantes a gente saber dessa história, porque da mesma forma que Deus fala naquela época, Deus também fala hoje. Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé, que ela é resultado da palavra de Deus, de se ouvir a palavra de Deus, é uma fé sólida. Mas a fé, que ela é resultado de ouvir palavras de homens, misticismo, superstições, ela vai ser sempre uma fé supersticiosa, uma fé medrosa, uma fé que você precisa estar fazendo tantas campanhas e tantas outras coisas para fortalecer aquela fé. É uma fé onde não há libertação. É impressionante que as religiões que são ligadas a superstições, seja elas evangélicas até, evangélicas renovadas, elas são alicerçadas na superstição, no ritual, no misticismo. A pessoa se torna exatamente aquilo. E Jesus diz umas palavras falando a respeito dos escribas e fariseus em Mateus 23, 15. Imagine que essas palavras também são atuais hoje, palavras do Senhor. Jesus diz assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem terras e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Jesus aqui está dizendo que o discípulo de uma religião mística, de uma religião supersticiosa, como eu disse para vocês, ainda que ela seja chamada de uma religião cristã, Jesus diz assim: olha, o discípulo vai ser sempre pior do que o seu mestre. O discípulo vai ser pior que o mestre. Então é por isso que Esdras e Neemias, eles acharam importante que o povo tivesse um recomeço, mas começando uma vida nova, ouvindo a palavra do Senhor. E o texto segue dizendo o seguinte também, que verso 2 diz, verso 3 e 3 diz que chegaram homens e mulheres, todas as pessoas que tinham condições de ouvir a palavra de Deus e compreender. Veja só. Então aqui também, as crianças que já tinham condições de compreender a palavra do Senhor, elas estavam ali para ouvir o que Deus tinha a dizer. Por que isso é importante? Porque o povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico e depois o cativeiro persa. Então, as pessoas que tinham um pouco mais de 20 anos, provavelmente a maioria delas já havia morrido. E eles devem ter ouvido muito dos seus filhos as histórias que eles contavam para os filhos de um Deus poderoso, de como Deus havia salvo, tirado eles do Egito, as maravilhas de Deus, mas isso era uma coisa longe apenas, uma coisa vaga. E os filhos deveriam perguntar: por que nós estamos assim? E eles certamente que respondiam: porque nós fomos desobedientes a Deus. Quando Neemias, ele confessa os seus pecados, ou confessa o fracasso do seu povo a Deus, neste mesmo livro de Neemias, ele faz uma oração que é uma coisa extraordinária. Quando ele fica sabendo da situação, porque na época ele estava na Babilônia,
E quando ele ficou sabendo da situação dos poucos que ficaram em Jerusalém, então ele confessa os seus pecados e diz assim: Deus, o Senhor é justo. Nós temos agido de forma errada, de forma corrupta. Os nossos pais foram culpados, mas nós também somos culpados. É impressionante que no verso 7 e 8 do primeiro capítulo de Neemias, Neemias ali confessa o seu pecado também. Ele diz: Deus, o Senhor é justo. Nós não temos obedecido ao Senhor. Nós não temos seguido os preceitos do Senhor. Então, para aquelas pessoas que viviam no cativeiro, aquilo era muitas frustrações. Porque eles sabiam que estavam ali devido aos seus pecados, devido às suas rebeldias contra Deus. O Salmo 137, ele retrata bem o espírito, o sentimento das pessoas naquela época. As pessoas do Salmo 137, diz o texto, o salmista diz que eles se sentavam junto aos rios da Babilônia e ali choravam, se lembrando de Sião, quer dizer, se lembrando de Jerusalém. Porque as pessoas que tinham levado eles para o cativeiro ainda ficavam com gozações com ele. Diziam o seguinte: olha, toca uma música para nós, porque vocês são um povo alegre. Então ele diz, o Salmo 137, como é que eu posso tocar, como é que eu posso me alegrar em terra estranha? O sentido aqui também é, como é que eu posso me alegrar depois que eu abandonei Deus? Mas é interessante que o Salmo 126, ele retrata um espírito diferente desta época. O Salmo 126 foi quando o povo ficou sabendo do decreto de Ciro. E o Salmo 126 é uma coisa extraordinária, porque ele diz o seguinte: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos com quem está sonhando. Quando eles ouviram que Ciro havia baixado o decreto, que eles poderiam voltar para as suas terras, eles disseram: não é possível, não é verdade. Isso não pode estar acontecendo. Isso é bom demais para ser verdade. Mas o salmista continua dizendo o seguinte: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. O sentido aqui é, voltando para Deus, voltando para Sião, voltando para Jerusalém. Ali nós podemos cantar, nós podemos entoar cânticos ao Senhor. Agora eles estão de volta a esta terra amada, Sião, que eles tanto amavam. Como eu disse para vocês, Neemias então, junto com Esdra, ele convoca o povo e o povo estão ali prontos para ouvirem a palavra do Senhor. Esse texto, ele é um texto muito importante para nós, porque quando chega no versículo 5 de Neemias 8, diz que o seguinte: Esdra abriu o livro diante de todo o povo, e este povo podia vê-lo de onde ele estava em um lugar mais alto. E quando abriu o livro, todo o povo se levantou. Esdra louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Quando Esdra, então, abriu o livro, as pessoas se colocaram de pé, em reverência à palavra do Senhor. Porque as pessoas sabiam que ali não era um homem que estava falando. Ali era um homem falando em nome de Deus. A mensagem era do Senhor. E toda vez que Deus fala pela sua palavra, nós devemos ter reverência, porque é Deus falando. Ainda que você esteja sozinho, esteja somente você, meditando na palavra do Senhor, compreenda que é Deus falando para você. Mas o texto diz que além das pessoas levantarem, Esdra louvou ao Senhor, o grande Deus. Então, aqui o sentido é Esdra, ele fez uma oração. E certamente que nesta oração, que não é prolongada aqui, ou não é descrita aqui, ele deve ter relatado para as pessoas, dito em alto e bom som: Deus, o Senhor é santo, Deus, o Senhor é bom,
Deus, o Senhor cumpre as promessas. Aqui estamos nós de volta, como o Senhor tinha dito. Deus também falou isso no livro de Deuteronômio, do capítulo 28 em diante. Deus diz, olha, se vocês errarem, vocês serão punidos. Mas, segue o texto 29 e 30, diz assim, mas se vocês estiverem na extremidade da terra, e vocês clamarem a mim com sinceridade, eu os unirei. E aqui Esdras está louvando ao Senhor por isso. Deus, o Senhor é bom. Deus, o Senhor não é como o homem, que o homem promete as coisas, mas não cumpre. Deus, o Senhor não abandonou o seu povo. Esse é o sentido de bem dizer, de louvar, de exaltar o Senhor, porque Deus não é homem. Então as pessoas respondem em adoração, dizendo amém, 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 quer dizer assim, assim seja, concordando com as palavras de Esdras. E diz o texto então que ele leu em alta voz. Como eu disse para vocês, na Babilônia, eles não tinham a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. E agora, no versículo 6, diz que todos eles se prostram em terra, com a cabeça no chão, em adoração. Aqui o sentido principal é submissão a Deus. Submissão é obediência a Deus. Deus, o Senhor é grande. Deus, o Senhor é bom. A tua palavra é a verdade. Então, um coração que se dobra, e uma postura de quem se dobra, ela deve ser primeiro o coração dobrado, o orgulho dobrado, para que o corpo seja dobrado. Mas eles se colocam aqui em prostração diante de Deus, dizendo, Deus, o Senhor é bom. O Senhor está certo e nós queremos te adorar. Mas uma coisa interessante também deste capítulo 8 é porque quando chega no versículo 8, o texto diz que leram o livro da lei de Deus, interpretando-a e explicando-a, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Aqui nós precisamos também de uma explicação. As pessoas que estavam já há tanto tempo na Babilônia, eles já não falavam tão bem, ou não falavam, alguns até não falavam a língua hebraica. Mas eles estavam vivendo, ou alguns tinham nascido, ou a maioria tinha nascido na Babilônia, e eles falavam o aramaico. Nós temos uma explicação desse texto que é bem interessante, porque um tempo depois, Neemias, que era o governador, ele andou percorrendo, digamos assim, alguns vilarejos, algumas propriedades, e ali ele viu pessoas que não falavam a língua hebraica. As pessoas só falavam outros idiomas. Quero ler o texto. Neemias 13, o verso 23 e o verso 24 diz o seguinte. Naqueles dias, quer dizer, enquanto ele caminhava ou conhecia aqueles lugares, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Entenda o seguinte, quando Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, ele cercou a cidade, o seu exército cercou a cidade por 3 anos. Então quem pôde fugir, fugiu. E essas pessoas que fugiram, elas reconstruíram as suas vidas em outros lugares, casando com mulheres daqueles lugares. E é isso que Neemias está dizendo, olha, os filhos, eles já não falavam mais a língua hebraica. Então, por que eles estavam também aqui ensinando, como nós lemos no versículo 8? Porque essas pessoas que haviam voltado da Babilônia, que é Pérsia agora, não é? Mas anteriormente à Babilônia, elas já não falavam mais o hebraico corretamente. O aramaico, que é a língua original da Babilônia, daquela região ali, adjacentes também, nós poderíamos dizer que é semelhante ao espanhol e semelhante ao português. Tem coisas que nós compreendemos, ou nós não vamos passar fome, digamos assim. Mas tem muitas coisas que nós não temos a compreensão
exata e o sentido exato. Agora, uma coisa também aqui interessante é porque a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada, a palavra de Deus, ela precisa ser compreendida. Foi por isso que eles não apenas liam, mas eles explicavam para que as pessoas entendessem o sentido real daquilo que Deus desejava fazer. Agora, quando a palavra foi lida, a palavra foi explicada e eles compreenderam, a palavra chegou aos corações daquelas pessoas. E o texto segue dizendo que, à medida que eles iam ouvindo as palavras do Senhor, eles começaram a chorar. Porque a palavra do Senhor estava fazendo sentido na sua vida. Não era a palavra de homens. E aqui nós temos que fazer uma diferença muito grande na palavra de homens. Porque os homens, eles são artistas alguns. E podem fazer qualquer pessoa chorar. Muitos pregadores modernos, eles, quando falam em um auditório de muita gente, um auditório grande, com 2.000, 3.000 pessoas, agora está voltando, né, depois da pandemia. Então, eles dizem assim: Deus me revelou que aqui no nosso meio tem muitos homens, muitos pais, muitas mulheres que foram abandonadas pelos seus filhos. Isso é uma coisa tão normal hoje. Não precisa revelação nenhuma de Deus. Depois eles dizem assim: aqui Deus tem me revelado que tem muitos filhos que maltratam seus pais. Também não é nenhuma novidade. Deus também me revelou que aqui tem muitos homens que não valorizam as suas mulheres. Nessas horas, eles até distribuem lenço, porque as pessoas começam a chorar. Sabe por quê? Porque é a tristeza humana. E é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 7, que diz o seguinte: a tristeza operada segundo Deus leva ao arrependimento para a salvação. Mas a tristeza segundo os homens, ela traz remorso. E a tristeza segundo os homens, ela traz remorso e também traz morte. Veja só. Quando o povo ouviu a palavra de Deus que foi falada e foi explicada, aquilo chegou aos seus corações e trouxe culpa. A confrontação dos seus pecados com o Deus Santo. A confrontação da sua vida errada com o Deus Santo. Mas a tristeza, segundo os homens, quando nós sabemos de algumas coisas, vou dar um exemplo assim muito prático. Quando um traficante descobre que um outro entregou ele não fica querendo se arrepender, ele fica querendo pegar o outro. Então isso é a tristeza do homem. Ele fica triste porque ele foi pego, a polícia prendeu. Não uma tristeza de arrependimento. Isso é o que fala no final do versículo 9. Então, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Mas, aquele momento também, quando as pessoas estavam chorando, Esdras e Neemias disseram o seguinte: olha, hoje não é dia de choro. Hoje é dia de se comemorar. Hoje é dia de se alegrar. Você sabe por quê? Porque hoje nós estamos de frente ouvindo a palavra do Senhor. Então hoje para nós é um novo tempo. Para nós é um novo tempo. Então ele diz para aquelas pessoas: olha, vocês não podem se entristecer ouvindo a palavra do Senhor. Então vocês devem sair hoje, vamos comer, vamos comemorar e vamos repartir com os que não têm nada. Aquelas pessoas que não têm nada pronta, nós vamos repartir. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está no versículo 10. Tá? Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este é um dia consagrado ao Senhor. Quando a palavra de Deus ela chega no nosso coração, essa palavra ela nos torna também pessoas generosas.
A palavra de Deus tem esse poder, porque Deus é generoso. Então, Neemias disse para aquelas pessoas, olha, hoje não é dia de tristeza, mas hoje é dia de comemorar. Então vocês devem sair e vocês devem repartir com aquelas pessoas que nada têm. E as pessoas então ouviram essas palavras e levaram em consideração. E é o que fala no versículo 12. Então todo o povo saiu para comemorar, saiu para celebrar, pois era grande a sua alegria. E repartiram também com aqueles que nada tinham preparado, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Quando nós compreendemos a palavra do Senhor, isso traz alegria no nosso coração. O resultado final de se compreender a palavra do Senhor é que nós nos alegramos na presença do Senhor. Porque Neemias tinha dito aqui no versículo 10, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a alegria verdadeira, que ela não é circunstancial. Mas quando nós compreendemos e nos arrependemos dos nossos pecados, e entregamos nossa vida a Deus, aí nós passamos a ter uma alegria que ela não acaba em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Seja nos momentos mais difíceis, seja nas maiores dificuldades, a presença do Senhor alegra o nosso coração. Eu quero encerrar fazendo uma aplicação da palavra de Deus e desse texto lido. A palavra de Deus que foi lida, que foi explicada naquela época, aproximadamente o ano 440 a.C., ela surte o mesmo efeito hoje. Então nós podemos dizer, 2440 anos, ou 2460 anos, hoje, nesta época, a palavra de Deus traz também alegria ao nosso coração. A fé verdadeira, ela só pode vir, só pode chegar ao seu coração através da leitura, da meditação, da compreensão da palavra do Senhor. Porque a outra fé, que é alicerçada nas palavras de homens, é uma fé mística, é uma fé supersticiosa e é uma fé que não traz paz nenhum no coração das pessoas. A fé verdadeira, ela reflete sempre na adoração verdadeira a Deus. Então, quando nós temos a fé verdadeira, nós queremos adorar Deus mais e mais. O versículo 2 desse capítulo 8 que nós lemos, diz que ele leu desde as 7 da manhã até o meio-dia. A maioria das liturgias, dos cultos nas igrejas hoje, elas têm em média 1h30. E muitas igrejas, nesta 1h30, a palavra do Senhor é de apenas 15, 20 minutos. E tem pessoas que ficam agoniadas quando a palavra do Senhor passa de 20 minutos ou meia hora sendo falada, sendo explicada. O salmista diz, quando faz a comparação do justo e do ímpio, daquele que gosta de Deus, daquele que ama a Deus, porque é impossível a pessoa amar a Deus e não amar a sua palavra. E o Salmo 1 diz que na sua lei medita de dia e de noite. Então aquela pessoa que tem a fé verdadeira, ela tem prazer na lei do Senhor. Eu digo para você que a fé verdadeira, ela só vem pela palavra. Então, leia a palavra. Não faça da Bíblia um livro místico, mas um livro que fala ao seu coração. Abra o seu coração e deixe Deus fazer as transformações que você precisa. E se alegre toda vez que você pegar na sua Bíblia para ler a santa palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.